pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para quem quer escrever bem e falar corretamente. Concordância verbal e concordância nominal. Você já ficou na dúvida se a gente fala a maioria das pessoas chegou ou a maioria das pessoas chegaram? Então fica nesse vídeo que a gente vai tirar suas dúvidas agora. Concordar significa combinar, significa estar de acordo com alguém ou alguma coisa, né? Na língua portuguesa, a gente usa a concordância para que as palavras, quando a gente monta as nossas frases, né, elas estejam combinando entre si, seja no número, né, quando estão no singular ou no plural, ou seja, no gênero masculino ou feminino. Então, na nossa língua portuguesa, nós temos dois tipos de concordância. Concordância verbal, que é quando o verbo de uma oração combina com o seu sujeito. E temos a concordância nominal, que são as outras palavras que não são os verbos, né? Que elas têm que estar em concordância também. Então, substantivos, adjetivos, pronomes, eles têm também que combinar entre si para poder a frase ficar bem organizada, né, bonita, para não ficar aquela coisa estranha quando a gente vai fazer a leitura, uma coisa no plural, outra no singular. Então, isso é a concordância. Na concordância verbal, a regra básica é: o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito da oração, a palavra mais importante do sujeito, em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, se o sujeito da oração for uma palavra que está no singular, o verbo também tem que estar no singular, né? E esse número tem a ver com a pessoa também. Então, se eu falo eu como, né? O meu verbo tem que estar na primeira pessoa do singular. Eu como. Se eu falo nós comemos, o meu verbo também vai ter que concordar com essa pessoa do sujeito, né? Porque senão eu não posso falar nós come, né? Então, a gente tem que ter essa concordância, essa combinação. Então, por exemplo, se eu falar os alunos estudam muito, está completamente errado, né? Porque o sujeito, os alunos, está no plural. Estuda é um verbo que está no singular, então não há concordância, não tem combinação. O jeito certo seria falar os alunos estudam muito. E aí sim, os alunos, o meu núcleo do sujeito é alunos e o meu verbo no plural. Na concordância verbal, nós temos alguns casos especiais. Sujeito composto antes do verbo. João e Maria saíram cedo. Eu tenho dois sujeitos, por isso o sujeito composto. João e Maria são dois sujeitos, então eu preciso do verbo no plural. João e Maria saíram cedo. Número 2, sujeito composto depois do verbo. Saíram João e Maria. Eu continuo tendo dois sujeitos, então o meu verbo também continua no plural. 3, sujeito com expressões de quantidade. A maioria dos alunos passou. A maioria é um sujeito no singular. Então, passou é um verbo no singular, porque o sujeito é a maioria. Gramaticalmente, essa palavra a maioria representa uma grande quantidade de pessoas, mas ela está no singular. A maioria dos alunos passaram. Também é aceito no uso informal, mas cuidado, a maneira correta é a maioria dos alunos passou. Na concordância nominal, a regra é que os nomes, né, adjetivos, substantivos, pronomes, numerais, artigos, concordem entre si em número, singular e plural, e em gênero, masculino e feminino. Então, por exemplo, se eu digo as meninas inteligentes está na sala, tanto o meu artigo as não está concordando com o substantivo menina, né? O as está no plural, menina está no singular, quanto o adjetivo também está no singular, inteligente. Então, eu preciso montar essa oração de forma que todos eles estejam ou tudo no singular ou tudo no plural. Da mesma forma, o gênero, né? No caso, a palavra inteligente combina tanto com meninas como com meninos, mas se fosse uma palavra, um adjetivo que tivesse mudança de gênero, eu teria que concordar com o meu substantivo. Então, o correto dessa oração é: as meninas inteligentes estão na sala. Alguns outros exemplos importantes
sobre concordância nominal. 1. Adjetivo depois de 2 substantivos. Homem e mulher inteligentes. O adjetivo fica no plural. Se eu falar homem e mulher inteligente, está errado. Número 2. Expressões como é proibido, é necessário, etc. É proibida a entrada. Tem que concordar com a palavra no feminino. É proibido entrar. Verbo no infinitivo. Então, a palavra proibido fica invariável. Qualquer verbo que tivesse à frente do verbo, do proibido, o proibido não ia mudar para o feminino. Ele continua no masculino porque o verbo não tem como concordar em gênero. Algumas dicas aí para você não errar. Leia a frase com muita atenção, né? Procurando descobrir qual é o sujeito da oração, se ele está no singular, se ele está no plural, e aí você saber como vai ser o verbo que você vai utilizar nessa oração, né? Veja a qual palavra o adjetivo ou o verbo estão se referindo. Então, toda vez que eu fazer a concordância, tanto a verbal quanto a nominal, eu preciso saber de quem que eu estou falando com aquele adjetivo ou com aquele verbo. E aí eu vou conseguir concordar, porque eu vou encontrar com qual palavra que ele está falando. Em caso de dúvida, reescreva a frase de uma forma mais simples, né? Tentando eliminar aí sujeitos compostos, né? Muitas palavras querem dizer a mesma coisa, você pode reduzir essas expressões e aí você poder conseguir usar o verbo no singular ou o adjetivo, né? E às vezes o adjetivo também no masculino que representa várias pessoas de gêneros diferentes. Então facilita se você simplificar a expressão que você está querendo escrever, né? Por isso leia bastante com atenção para depois conseguir reescrever de uma forma mais simples. Agora é a sua vez, um desafio aí. Reescreva essas frases corrigindo os erros de concordância. Coloca aí nos comentários. Os cachorros latem toda noite. A moça e o rapaz bonita. Foram encontrados o livro e a caneta. É proibido a entrada de pessoas estranhas. A concordância pode até parecer um pouco difícil no começo, mas com treino e bastante atenção, você vai dominar todas as regras e escrever e falar facilmente de maneira correta. Até a próxima aula. Tchau!